Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 2 de novembro, nosso texto está em 2 dos Reis, capítulo de número 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos de Yahvé, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Yahvé feriu o rei, e este ficou leproso até o dia de sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, os mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, por 6 meses. Fez o que era mal aos olhos de Yahvé, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que Yahvé falou a Jeú, dizendo: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa e todos os que nela havia, também em seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto, e os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar em Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos de Yahvé, todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Assíria, para cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Ora, os mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos de Yahvé. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com ele estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria por 20 anos, e fez o que era mal aos olhos de Yahvé. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel,
veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, e a Abel-Bet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Assíria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar, no ano 20º de Jotão, filho de Uzias. Ora, os mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos de Yahvé, e fez conforme tudo quanto fizera Uzias seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa de Yahvé. Ora, os mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou Yahvé a reinar, a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Agora nós vamos para a carta de Paulo a Tito, Novo Testamento, capítulo de número 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é, segundo a piedade e esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, mas a seu tempo manifestou sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade. Estabelecesses presbíteros, como já dantes mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Oséias, capítulo de número 8. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa de Yahvé, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. A mim clamarão,
Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem. O inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles capazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel, um artífice o fez. E não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegaram tormentas, não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer, porque subiram à Assíria como um jumento montês por si só. Mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei. Mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem. Mas Yahvé não a aceitou. Agora se lembrará da injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu de seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, aqui em 2 dos Reis, no capítulo de número 15, que tem uma rotatividade muito grande dos reis nos tronos. No trono, principalmente ali, né, em Israel, porque reinou por 6 meses, por 1 mês, por 2 anos, sempre períodos curtos, homens que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então a gente percebe que essa ganância, né, esse desejo de poder que tinha, porque toda vez ali nós lemos que fez uma emboscada para o outro, então sempre esses homens foram mortos, né, de maneira vil, de maneira traiçoeira. Então a gente entende aqui que esse desejo de poder, essa cobiça, essa ambição não dá bons frutos, né? O povo continuava pecando, seus líderes continuavam pecando e o povo não alcançava a benevolência de Deus, porque se mantinha ainda, né, fazendo o que era errado aos olhos do Senhor. Que a gente possa ter muito discernimento, porque a gente pode levar muitas pessoas à morte, como aconteceu aqui, né? Povos que morriam, pessoas inocentes que morriam por causa dessas disputas, dessas lutas, né? As guerras, e que a gente possa ter muito discernimento, porque às vezes o desejo de poder, a ganância, a soberba, a ambição pode nos levar a prejudicar muitas pessoas. E aqui na carta para Tito, Paulo deixa muito claro a importância de saber bem a palavra, de saber usar muito bem a palavra, de ter grande conhecimento para poder contestar aqueles que vinham tentando trazer descrédito para o evangelho, aqueles que vinham com falsas ideologias, com enganação para o povo. Era preciso que os líderes estivessem muito bem fundamentados, firmados na palavra, para não permitir que o engano se espalhasse no meio do povo de Deus. E aqui em Oséias, no capítulo 8, a gente vê mais uma vez que toda idolatria gera essa ira do Senhor, né? Essa afronta a Deus, que faz com que o povo alcance aí grande tormenta, né? A misericórdia do Senhor, ela existe e ele anuncia que ela virá. Quando? Quando eles se converterem dos seus caminhos e voltarem para Deus, deixarem seus ídolos, suas estátuas e voltarem para Deus. Vamos orar então? Pai maravilhoso, Deus santo, Deus bendito, Deus fiel e justo, nós te bendizemos, proclamamos
o nosso amor a Ti, ó Pai. Dependemos do Senhor e pedimos que o Senhor nos ensine a ter sempre, ó Deus, em mente a necessidade, Pai, de sondar as nossas intenções, de sondar, Pai, as nossas atitudes, para que em todo tempo façamos só o que é bom e reto diante dos Teus olhos, porque fazendo o que é mal, nós podemos prejudicar as pessoas. Ajuda-nos, Pai, a ter cada vez mais conhecimento da Tua Palavra, para que nós tenhamos segurança e muito respaldo do Espírito Santo para poder tirar do meio do Teu povo todo engano, toda mentira, toda falsa doutrina. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Shalom!